Muito bem, estamos de volta com Fiscalização Pública, hoje conversando com o vereador Jofre Neto, do PSB. Assunto hoje, reforma política. O senhor falou que é consenso, coincidência de mandatos, ou seja, de presidente da República a vereador, todos na eleição do mesmo ano. Isso gera uma redução de custos absurda que a eleição proporciona, né? Agora, como se daria, vereador? Ano que vem nós temos eleições municipais. E aí, depois, a posteriori, teremos eleições estaduais e federais. Estica mandato? Como é que o senhor analisou a propensão em Brasília para resolver essa situação? Naturalmente, quem está com mandato ficou sonhando com a prorrogação deste mandato, né? Até porque tem precedentes. Em 1986, os mandatos foram prorrogados em 2 anos. Sim. Foram prorrogados para as eleições coincidirem, lembra? Uhum. Aí agora chegaram à conclusão que coincidindo não é bom, agora tem que defasar as eleições. Então quem está com mandato ficou sonhando com mais 2 anos. A Comissão da Reforma Política convidou o presidente do TSE, o ministro Toffoli, e ele disse categoricamente, se for aprovado, o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo vão derrubar essa decisão, porque ela é inconstitucional. Em 86, com a Constituição da ditadura, era permitido. Agora, na de 88, não tem prorrogação de mandato. Então, tem 2 fórmulas. Ou tem-se um mandato tampão, que aí está causando mal-estar geral, alguém propôs isso, um mandato tampão de 2 anos. Em 1916, se elegeriam vereadores e prefeitos por 2 anos. Certo. Tá, para um mandatinho de 2 anos. Ou então, em 1916, se elege vereadores e prefeitos para um mandato de 6 anos, tá? Que aí os deputados que foram eleitos em 2018, lá no final, vão coincidir em 2022, vão coincidir todas as eleições. Tá? Muito bem. Aí vai ser de cima a baixo, como você falou, de presidente da República a vereador. Bom, então ainda está essa discussão. Vai ser um mandato de 6 anos ou vai ser um mandato tampão de 2 anos? Não sabemos o que vai ser decidido ainda. Isso tudo... A informação que o senhor passou é que no dia 26 de maio, o presidente da Câmara coloca a reforma para votação. Para votação. E isso se decide, ou melhor, inicia-se a discussão sobre isso. Inicia-se a discussão, realmente. O senhor falou no voto distrital, mas também fala-se do voto distrital misto. Como que se dá isso, vereador? Então, a sequência histórica, né, o histórico das escolhas que aí geraram os sistemas eleitorais, ou seja, quem você elege, quem você escolhe, ela parte primeiro de uma coisa intuitiva, né? Você tem o voto majoritário, que é escolher aquele que tem mais voto entre os seus eleitores. Esse é o sistema majoritário. O sistema majoritário, naturalmente, ele privilegia pessoas, privilegia lideranças. Bom, então, com o objetivo de se privilegiar grupos, ou seja, grupo de pessoas que têm uma determinada ideia, né? Ou seja, partidos políticos, que devem ter uma doutrina, ou seja, uma proposta de trabalho, e tem que ter um programa de ação. Então, essa ideia, esses grupos com propostas e programa de ação, que são os partidos políticos, precisariam ser reforçados de alguma forma. Então, se criou o sistema proporcional. O que é o sistema proporcional? Você quer... o partido concorre, é o partido quem concorre, sim, e aí você elege quem? Ele concorre com uma lista de candidatos, é o que se chama de lista fechada. Lista fechada. É o que vige, por exemplo, em Portugal, vige na quase toda a Europa, vige isso. A lista fechada, sistema que você vota no partido, e aí o partido tem uma lista e os primeiros da lista serão aqueles eleitos. Tá? Bem, no Brasil, nós inventamos, como é de praxe, nós temos jabuticabas, que só tem aqui. Aí nós temos sistema proporcional com lista aberta. Então é uma coisa maluca, porque você vota no candidato para escolher o partido. Pronto, inverteu a lógica completamente. Lá você vota no partido para escolher o candidato. Agora, vereador, a lista fechada, ela não fere um pouco a democracia, já que o partido praticamente impõe as listas, o primeiro, dependendo do quociente eleitoral ou da votação que o partido obtiver, ele está eleito. Se assim for o segundo ou o terceiro, como se dá a escolha do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto? Muito bem. Então, justamente, uma das fórmulas, e esse argumento tem todo sentido, uma das fórmulas é o seguinte, é fazer um sistema misto. É o que vige na Alemanha, por exemplo. Então, você vota, parte dos candidatos são majoritários. Na Alemanha, algumas cidades dos Estados Unidos, nos Estados Unidos tem liberdade de organização, cada cidade faz de um jeito. Então, uma parte dos cargos são majoritários e a outra parte proporcional.
por exemplo, vamos tomar Taubaté com 19 cadeiras. Uma regra que tem sido proposta é 2/3 distritos majoritários, 2/3 majoritários e 1/3 proporcional. Então, 12 vereadores seriam distritais. Nós dividiríamos a cidade em 12 distritos. E 7 vereadores seriam da cidade inteira. Em Boston chama vereadores at large, da cidade toda, né, de abrangência global. É o distrital misto. Então, atenderia, de um lado, a necessidade de proximidade do vereador, do representante da sua comunidade, e, por outro lado, permitiria que partidos fossem fortalecidos, que você iria votar agora numa lista de candidatos da cidade inteira. Bem, é uma possibilidade que está para acontecer. E a tendência em Brasília que o senhor observou é o distrital ou distrital misto? Misto, né? Misto. Para deputados, de uma forma geral, a tendência é o distrital misto. Bem, para as cidades, aí teve alguém que passou na frente, felizmente. O senador Serra fez uma proposta de implantação do distrital já puro, distrital puro, não distrital misto, em cidades acima de 200 mil eleitores, que é o nosso caso. Sim. Né? Então, cerca de 100 municípios no Brasil já seriam atingidos por essa proposta do essa senador proposta é Serra. recente do senador Serra ou não? Agora que ele assumiu o Senado... Por coincidência, nós chegamos lá na quarta-feira, na terça, né? Nós estávamos viajando na terça para começar o congresso, o encontro na quarta. Na terça, saiu no jornal, vai ser votado amanhã, na quarta-feira. E na quarta-feira que nós estávamos lá, foi aprovado no Senado. Então já tem meio caminho andado, foi aprovado no Senado na Comissão de Justiça e Redação, mas com efeito terminativo, ou seja, se ninguém requerer destaque, vai direto para a Câmara. E não tinha sido requerido destaque, não. Então já vai para a Câmara, então a princípio nós já podemos ter em Taubaté, nas eleições do ano que vem, nós podemos ter eleições distritais puras, ou seja, 19 eleições, como você falou, 19 distritos. Aí é que existe a questão de já para a próxima eleição? Já para a próxima eleição, porque se for aprovado com um ano de antecedência, já vale para a próxima eleição. Agora, quem vai definir a separação dos distritos? Dos 19 distritos hoje em Taubaté, porque são 19 cadeiras no Legislativo. Se passar 21, serão 21 distritos. Quem decide isso? Quem decide isso é justamente o TRE, já está na lei aprovada no Senado. É o TRE quem vai decidir. Vai pegar a planta de Taubaté, dividir em 19 distritos, aproximadamente 10.500 eleitores por distritos, e pronto. E aí, o vereador que mora num lugar, como eu disse, puxa, não é o meu reduto. Bom, paciência, o TRE não vai pensar no político aqui, ele vai pensar no geral. Sim. Ele vai dividir a cidade em distritos e aí os partidos se acomodem agora para indicar o candidato. Vereador, o senhor, caso isso seja aprovado, o senhor naturalmente deve ser o candidato a vereador do Distrito 1. Outros vereadores pelos seus respectivos distritos. Isso, de certa forma, impede o vereador de atuar nos demais distritos? Não, de forma nenhuma. E aí que entra a contribuição que eu pretendo dar, que é o seguinte. Quando você divide a cidade em distritos, você reforça um outro aspecto que não foi discutido em Brasília em lugar nenhum e acabou chamando a atenção de pelo menos uma senadora e 2 deputados quando eu fiz a minha exposição, que é a questão da reforma do governo municipal. O que é a questão da reforma do governo municipal? É o que eu sempre falo na tribuna e insisto em todas as minhas palestras e conferências. Vereador é aquele que administra. Faz apenas 85 anos que nós somos destituídos, mas durante 4 séculos nós, vereadores, administramos as cidades. Então, neste breve período de 85 anos, por causa do golpe de Getúlio Vargas, nós não administramos mais, mas a população nos pede medidas administrativas. Basta assistir a TV Câmara nas sessões de quarta-feira, em que os vereadores expõem suas realizações, suas lutas, vai se ver que 95% da demanda e do que o vereador expõe ali é de questões administrativas. Ontem mesmo eu até pontuei, o vereador Alexandre demonstrou que lá num determinado bairro, que estava horrível em termos de limpeza, e antes e depois. Eu falei, bom, esta é uma questão tipicamente administrativa, não é? Que apenas o prefeito tem o poder de executar. Bem, então quando você divide em distritos, você reforça o caráter administrativo da atuação do vereador. Mas o vereador continua pela Constituição sendo apenas legislador e fiscalizador.
Ora, essas duas funções não são demandadas pela população. A função fiscalizatória, né, ela precisa ter uma estrutura, precisaria ter um corpo de auditores na Câmara, equivalente ao do Tribunal de Contas do Estado. Não se tem em lugar nenhum do Brasil. Eu falo isso porque eu pesquisei o Brasil inteiro, ainda que por amostragem, não fui nos 311 municípios, mas eu estive presente com essa pesquisa no Brasil inteiro, né? Não há em lugar nenhum essa estrutura fiscalizatória. O que vai acontecer? Vai ter um reforço da função administrativa do vereador e talvez isso crie o caldo de cultura para a gente discutir a reforma do governo municipal. Né? Eu acredito, né, porque eu estive lá, mas eu acredito que o modelo português é um modelo adequado. Você tem uma Câmara, ou seja, uma Assembleia Municipal, que cuida de legislar e fiscalizar. Numa cidade de 60 mil habitantes como Aveiro, onde estive, se eu não me engano, são 50 ou 60 deputados municipais, que justamente fiscalizam e legislam. E tem uma Câmara de 9 vereadores que administram a cidade. Entendi. Pronto. Então, é isso que nós precisamos discutir, porque a questão do distrito vai reforçar isso. Vereador, ainda em cima de reforma política, um assunto que foi muito questionado. Parece um pouco estranho alguém assumir uma cadeira tão importante como o Senado sem ter tido sequer um voto. A famigerada suplência de senador, o senhor ouviu falar a respeito disso? Foi falado e essa questão você sabe que é uma questão econômica. Por que é econômica? O candidato, aliás, o empresário que quer financiar o seu porta-voz no Senado, investe pesadamente numa campanha senador e coloca o nome dele como suplente. Não é? Pode ser feito um arranjo, muitas vezes é feito. Hoje no mandato de 8 anos? 8 anos, você exerce o mandato por 4 e depois renuncia. Ou eu financio a sua candidatura a prefeito da sua cidade, exatamente. Você se elege prefeito, ganha-se 2 vezes. Você se elege prefeito e eu viro senador. Então, figuras completamente desconhecidas entram nessa história também. Né? Então, foi mencionado isso, há uma tendência, sim, de se acabar com as suplências. Vereador, infelizmente, nosso tempo se encerrou, o assunto é extenso, reforma política. Voltaremos a conversar com certeza sobre isso aqui. Agradecendo a sua participação e, por favor, as suas considerações finais, vereador. Olha, realmente você tem razão. Dos 6 pontos que nós elencamos brevemente aqui, cada um deles daria um programa desse. Com certeza. Ontem, na TV fechada, Globo News, se eu não me engano, teve um programa com 3 especialistas só para debater o voto distrital. Né? Imagina os demais. Bom, a minha sensação é uma sensação de ânimo, de entusiasmo. Porque, de fato, esta questão que está pendente há décadas, literalmente há décadas, que é chamada por várias pessoas como a mãe das reformas. É a partir da reforma política, ou seja, da distribuição de poder na sociedade, é que nós vamos poder fazer a reforma previdenciária, a reforma tributária, todas as demais reformas que exigem decisões de governo que escutem a população e que tenham mecanismos de combater a corrupção. A reforma ética e moral também, né, vereador? Pois é, essa é anterior a todas as outras, inclusive a reforma política, né? Mas a reforma política vai permitir que se tenha práticas mais éticas. Eu, como cientista político, a grande tônica da ciência política é o seguinte, é descobrir mecanismos, não é, que permitam você incentivar comportamentos éticos, né? Porque você tem certeza que as estruturas condicionam os comportamentos. Eu digo cientista político, naturalmente, sem a pretensão aqui de dizer que tenho um doutorado nisso. Não, meu doutorado ainda não está concluído, mas pela prática e por essas reflexões que a gente faz permanentemente e essa dedicação acadêmica. Mas então, as estruturas condicionam. Quando eu fiz a minha pesquisa, foi uma surpresa imensa descobrir que o vereador do Rio Grande do Sul tem o mesmo comportamento do vereador do Nordeste, o mesmo comportamento do vereador do interior da selva amazônica, o mesmo comportamento do vereador da Bahia ou do Mato Grosso. Por quê? A estrutura Câmara Municipal condicionou o comportamento dos vereadores. Então é um grande entusiasmo para a gente saber que agora, de uma forma ou de outra, a reforma política vai sair. Vereador, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Fiscalização Pública.
Conversamos com o vereador Jofre Neto, ex-presidente da Câmara Municipal Taubaté, do PSB. Agradecemos a ele e agradecemos também a você, nosso caro telespectador, que sempre acompanha no Canal 4 a TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Muito obrigado e até a próxima.